31, 32. Rabassou de Camaná, Vecedere Codalalabas. Jeremias 'Manavasurecandalabas. Oh, aleluia! Ao Cordeiro, ao Santo, Poderoso. Trinta e 31. Pouco antes. Eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá. Leia, ao invés de dizer Israel e Judá, você diga o seu nome. Amém? Amém? Amém. Leia comigo. 30, 31, cadê? Eis que dias vêm, leia em voz alta, amém? Nome de Jesus. Eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei um concerto novo com a casa de Diego e com a casa de Diego, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Diego. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Senhor, nós te damos toda a glória e toda a honra. Tua é a palavra. Palavra é tua e o Espírito é teu, e seja conforme o teu querer e a tua vontade neste lugar, pois a ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, e queremos ver a tua glória e ouvir a tua voz. Fala conosco através de tua palavra. Todo valente seja amarrado no abismo. Todo e qualquer tipo de atrapalhação, tudo aquilo que queira roubar as pessoas de ouvirem esta palavra, Senhor. Tudo aquilo que queira roubar sentimentos, distrações, iras, tudo aquilo que queira roubar as pessoas deste momento da palavra, eu amarro e lanço no abismo, em nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor, todo louvor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga assim: a lei está dentro de mim. A lei está dentro de mim. Por que a lei está dentro de mim? Porque na verdade esse sempre foi o plano original e desejo de Deus. O plano original de Deus não era escrever leis em tábuas. O plano de Deus original não era
ficar com que alguém repetisse toda hora aquilo que a gente tem ou não que fazer. Porque antes a lei era com Moisés, certo? A lei era com Moisés. E a lei era escrita. Existiam duas formas da lei, só quem lê Bíblia. Duas formas da lei de serem passadas: escrita e oral. Que era essa oral, era aquilo que se fazia em casa, porque era para que o próprio Senhor falou para o povo em Deuteronômio: inculca essa lei na cabeça de vossos filhos. Então a lei era com Moisés, e ali era passada de tempos em tempos, dita, depois com as sinagogas, era lida e muito mais passada oralmente, porque para que as pessoas, os seus pais, ensinassem os seus filhos. Mas essa, como eu disse, não era a intenção e nunca foi o plano de Deus original. Porque nos tempos atuais, a lei, ela é impressa no nosso interior. O que é a lei? A lei é a vontade de Deus para o seu povo. A lei, nos dias de hoje, ela está impressa no nosso interior, sendo instruída pelo seu próprio Espírito, para que ninguém tenha necessidade de ninguém dizer nada. Então, logo nós entendemos que o plano de Deus nunca foi escrever, escreve, e tem até uma parte que era para eles escreverem na testa, né? E em Abacuque, se não me falha a memória, falava que era para escrever, para que se alguém até que passasse correndo conseguisse ler. Mas o plano de Deus era ter essa lei impressa no nosso interior, e que nós caminhássemos não por algo que a lei, não por algo que alguém estivesse nos apontando, que eu tenho ou que eu deixo de fazer, ou que eu tenho, por onde eu tenho que andar, o que eu tenho, o jeito que eu tenho que me vestir, o jeito que eu não devo me vestir. Porque o desejo do Senhor e o plano original sempre foi que a lei estivesse escrita no meu e no seu coração, para que através da lei escrita no nosso coração nós caminhássemos em liberdade. Se alguém atravessar um farol vermelho e quando o farol vermelho está fechado, está acionado na verdade, sinalizando o farol vermelho para aqueles que estão dirigindo, ele está vermelho para quem está dirigindo e está verde para quem? Para quem? Para quem está andando. Porque enquanto um para, o outro dá espaço para que o outro possa andar e atravessar. Se por coincidência alguém vai e atravessa o farol vermelho e atropela alguém, e esse alguém morre, o que acontece com esse que atropelou? Homicídio doloso. E olhe lá, né? Até que se prove o contrário. Porque se o farol estava vermelho, a pessoa sabe que não pode atravessar, e ela mata alguém, sofre uma consequência. Ela comete um crime. O problema é que ao longo das eras, ao longo dos tempos, o homem passou a ser escravo porque ele não consegue viver sem a lei. Porque o desejo do Senhor era sempre que nós vivêssemos em liberdade.
Por isso é que na salvação o sangue de Jesus nos lava e nos purifica, e nós passamos a andar em liberdade. Liberdade essa que eu sei quais são os meus limites. Eu posso fazer tudo que eu quiser, mas eu não faço aquilo que eu quero, porque eu não sou escravo dos meus prazeres. Eu ando na liberdade que o Senhor me proporciona. E nessa liberdade eu não abuso dela. Liberdade em Cristo é eu fazer com gente olhando, sem gente olhando. É assim que funciona. O problema é que muitos acabam abusando da liberdade que tem. E aí não vê nada demais dirigir um carro e atravessar um farol vermelho. Uma coisa simples, né? Coisa mais simples que quem dirige observa. A pessoa vira e as pessoas que estão do outro lado têm que adivinhar que ele vai virar, porque ele nem se deu conta que ele precisa dar seta, para as pessoas saberem: ele está virando, então deixa eu diminuir para que ele possa virar para a esquerda. Não, eles têm que adivinhar que eu vou virar. Numa dessa, ele não avisa ninguém, um acidente que pode ocasionar até morte, pelo fato de não dar uma simples seta. Só que o que acontece? A liberdade, pastor. Essa liberdade foi proporcionada porque ela existe no nosso interior. O que Deus deseja é: você tem a liberdade, a lei está no teu interior. Então, eu obedeço a Deus, eu amo a Deus, eu obedeço, eu ando. Sabe por que muitas vezes muitos não andam em liberdade? Porque e não tem essa lei impressa no seu interior e não se atenta para ela, porque liberdade sangue de Jesus tem poder. Liberdade, aliás, a lei impressa no nosso interior, que nos proporciona a liberdade, ela não caminha sem intimidade. Para eu entender, porque a lei está, você consegue enxergar os teus órgãos internos? A lei está no teu interior, você consegue enxergar o seu espírito, a sua alma? Não, mas essa lei está no teu interior, porque quando você vai fazer coisa errada, soa um alarme, dizendo para você que algo não está bem, que algo está errado, porque existe uma lei impressa. Só que muitas vezes essa lei passa desapercebida no nosso interior, porque está faltando intimidade. Intimidade. Então essa lei no nosso interior está ligada ao quanto de intimidade eu tenho com Deus. O quanto de intimidade que eu tenho com Deus. Quanto mais próximo de uma pessoa, por exemplo, José, você sabe a comida que o presbítero gosta? Por quê? Você não sabe? Porque caminha pouco tempo, certo? Quanto tempo faz que a gente se conhece? Que a gente já tem amizade? Acho que mais de 15. Não. Quase 20 anos. Né? E que não foi construída. Oi, somos amigos hoje. Não. Até porque ele é fechado igual um. Né? Então, para ele se abrir é só com quem ele tem a intimidade. Né? Então eu sei, né? Eu sei dos gostos. Eu sei que ele gosta de Schweppes, por exemplo, né? Eu sei que ele gosta de, como chama aquele negócio? Kit Kat,
né? Eu sei que às vezes quando ele não está mal, ele toma um pouquinho de Coca-Cola para aliviar algumas coisas nele, né? Por que que eu descobri isso? Por que que eu sei disso? Pelo tempo de caminhada. Eu sei o que ele gosta e eu sei o que ele não gosta. Como que você descobre o que a pessoa gosta e isso começa a ficar impresso no seu interior a respeito de Deus? Pelo tempo de caminhada e o tempo de intimidade, que só é descoberto quanto mais eu caminho com o Senhor, quanto mais íntimo eu fico dele. Eu sei o que, eu descubro o que ele gosta e eu desenvolvo essa intimidade, descobrindo o que agrada ao Senhor, sem ninguém dizer nada para mim, sem ninguém dizer, falar, ó, você... Sangue de Jesus sem poder, né, menina? Olha essa roupa sua aí, né? Uma coisa para um novo convertido. Tem algumas coisas que, né? Mas conforme você vai caminhando, você vai descobrindo e o próprio Espírito vai te ensinando. Ao longo da história, a gente descobre algo muito interessante, essa progressão. Quando Deus criou o homem no Éden, só existiam 2 mandamentos no Éden. 2 mandamentos. E um deles, né? Ó, que mandamento chato de cumprir, né? E de frutificar. Coisa chata de cumprir, né? Muito embora, né? Tem casais que... Ai, tô cansado. Ai, não sei o que. Ai, não sei isso aqui. Lá, isso, né? Mas isso aí é um assunto para outra hora. E de frutificar. E o outro, o que ele falou para Adão? Não pode, tinha uma proibição nesse mandamento. Não pode comer do fruto. Olha, que coisa, né? Só que eu estava meditando sobre isso, que o homem sabia que não podia comer, só que tinha um agente tentador. E eu acredito, a Bíblia não relata quanto tempo Adão viveu no jardim. A Bíblia não deixa isso claramente, né? Existem cogitações, né? Mas a Bíblia não deixa especificado quanto tempo eles ficaram lá no jardim. E o tempo que eles ficaram lá no jardim, eles sabiam onde estava a árvore. E enquanto não houve o agente tentador, que era o próprio Satanás, a serpente, enquanto esse agente tentador não os tentou, eles não comeram do fruto, sim ou não? Por que eles não comeram do fruto? Porque eles não havia pecado no seu interior, então eles não tinham tendências para o mal. Porque a lei do Senhor havia sido passada, ó, não pode, ide, frutificai, aqui é de vocês. Então o pecado entra e macula aquilo que era bom dentro do homem, para tentar distorcer a lei de Deus no seu interior. Tanto é que a serpente diz o quê? É certo que Deus, você não pode comer de nada daqui. Olha, não, Deus sabe, claro que você pode comer, porque Deus sabe bem que se você comer, né, você vai ser igual a Deus, você vai ser conhecedor. Conhecimento. Distorcendo a lei do Senhor. E a partir do momento que o pecado entra na vida de um homem e de uma mulher, ele distorce cada vez mais que o homem se afunda no pecado, cada vez mais vem que o pecado distorce a moral daquilo que é certo e daquilo que é errado, a ponto da pessoa falar: eu não sou nada, eu sou não coisado. Oi, tudo bem?
Senhor fulano, não sou fulano, sou isso. Eu estou falando assim, mas é uma distorção da moralidade, daquilo que Deus imprimiu no nosso interior. Algo simples, básico. A ponto de pessoas olharem, manipularem a palavra de Deus. Porque o pecado distorceu tanto a realidade da moralidade do homem, que ele não viu, depois que Eva havia comido, ele não viu mal nenhum comer. Ele, a partir do momento que os olhos dele se abrem, começa um turbilhão de sentimentos que ele nunca havia sentido no seu interior, distorcendo a realidade da moral, a ponto de Caim, logo no episódio seguinte, não ver mal nenhum em matar o seu irmão. Distorcendo a realidade de quem Deus era, porque a primeira vez que o homem sentiu medo não foi do diabo, o homem sentiu medo de Deus. Ele se escondeu de Deus. É por isso que muitas vezes quando as pessoas estão na prática e pecam, elas fogem da igreja. Foge da presença. Porque o pecado distorce a lei pura que Deus imprimiu no nosso coração. Mas nós não andaremos no pecado em nome de Jesus. E cada vez mais, pelo contrário, estaremos em santificação constante na presença do Senhor. Amém? Amém. E aí, depois disso, o pecado entra na humanidade e cada vez mais a humanidade começa a se distorcer daquilo que é moral a ponto de entrar em uma degradação total. E aí o Senhor começa a querer resgatar o homem, a resgatar essa intimidade, a estabelecer um relacionamento com o homem através da aliança com Noé, com Abraão, né? Os patriarcas, depois com Moisés. E ali ele mostra a lei. E a lei, na verdade, ela só constatava que o homem cada vez mais estava se distanciando do Senhor. Cada vez mais estava distante, até que chega o sangue da nova aliança, para restabelecer não só aquilo que havia no Éden. O homem tinha acesso a Deus. O Senhor vinha e o Senhor vinha para visitar o homem. E não havia restrições para Deus já chegar até o homem. Já pensou nisso? Não havia restrições alguma para o homem se apresentar para Deus se apresentar para o homem. Não havia restrições. Por quê? Porque o homem estava exatamente da maneira que Deus havia o criado. Puro, 100% santo, preservado. Com a sua lei, a lei de Deus guardada no seu coração. Mas o sangue da nova aliança não vem apenas estabelecer aquilo que havia no Éden. Pelo contrário, vem trazer algo muito maior e muito mais profundo, a ponto do próprio Deus não passar a caminhar mais ao lado do homem, mas passar a caminhar e viver no seu interior. Para que o homem não tivesse mais fugas
para o pecado, mas a partir daquele momento o Senhor passaria a encaminhar com ele, e o Espírito Santo da verdade, daquele que nos revela toda a verdade, como está escrito em João 16:13, o Espírito Santo da verdade, ele descerá e vos ensinará e nos instruirá em toda a verdade. Esse mesmo Espírito que agora habita dentro de nós, o Deus Todo-Poderoso não caminha do nosso lado na viração do dia, ele não caminha, ele não faz uma visita à tarde para nós, ele está 24 horas no nosso interior, de modo que o pastor te instrui aqui no culto, te dá a orientação, você participa dos discipulados, mas 24 horas, quem está com você é o Espírito Santo de Deus, te instruindo em toda a verdade. Então é muito mais profundo do que no Éden. Ele não vem apenas estabelecer aquilo que havia no Éden, vem trazer algo muito mais profundo. E nós devemos valorizar isso muito mais. Em Hebreus capítulo 1, a palavra vai dizer que aos nossos pais, e disse para os nossos pais, e nos revelou e nos instruiu através dos profetas, mas nos nossos dias nos revelou e nos instruiu através do Filho, e nos nossos dias através do Espírito. Através do Espírito. Por isso existe uma lei impressa no teu interior, no nosso interior. E o Espírito, tanto é que o Espírito nos instrui em toda verdade. Ele nos instrui em toda verdade. Ele nos instrui e cada dia nos trazendo cada vez mais, nos ensinando, nos instruindo, nos doutrinando, segundo agora a lei da graça, que não está escrita em tábuas, está escrita no nosso interior, e foi selada com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Santo vem e ele nos dá isso, ele agora que está no nosso interior, ele nos instrui nesta verdade, de modo que você tem pastor, você tem líderes, você tem pessoas que te orientam no discipulado e tudo, mas depois que você vai para o culto, o restante do tempo, do maior tempo, o Espírito Santo está com você. Não tem ninguém lá com você te dizendo: pega em flagrante igual os fariseus, prega em flagrante adultério, vamos apedrejá-lo. Não. O Espírito mexendo com você por dentro, te fazendo eu e você darmos uma resposta à lei da graça. A lei da graça eu dou uma resposta e olho para a cruz, ao sangue derramado, e eu dou uma resposta àquilo. Eu dou uma resposta à graça que tanto me alcançou. Porque Efésios 2 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, que resposta nós damos para a graça que nos alcançou? É uma resposta. O Espírito está todos os dias nos conduzindo, nos gerando uma indignação no nosso interior, para que nós demos uma resposta à graça que nos alcançou. Que resposta que nós damos para a graça? Para o sacrifício da cruz. É por isso que o sacrifício da cruz, o sangue derramado, não pode virar mais uma coisa legal na prateleira das coisas legais que já aconteceram na nossa vida. Eu preciso olhar aquilo e todos os dias e dizer, o Espírito Santo nos dizer: que resposta que você vai dar hoje? Que resposta, que renúncia que você vai fazer hoje? Como você vai se santificar mais hoje? O que você vai negar na sua carne? Que prazeres que você vai rejeitar? Como que você vai caminhar? Essa semana você vai jejuar buscando a minha presença?
Quanto tempo você vai gastar de oração buscando? É uma resposta que o Espírito Santo todos os dias requer de nós, muitas vezes trazendo uma indignação para que nós não andemos da mesma maneira. O Espírito Santo habita dentro de mim, como que eu vou viver do mesmo jeito? Então, como que nós vamos dar essa resposta? Existe uma lei que está impressa dentro de nós. Não tem necessidade mais. Não existe mais necessidade. E a tendência é nós caminharmos para algo muito mais profundo, que é na eternidade. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, porque hoje o que nós conhecemos de forma encoberta, de forma oculta. Por causa do quê? Por causa da mente do pecado, por causa do corpo do pecado. Mas um dia nós seremos revestidos de um corpo glorificado. Amém? Você crê nisso? Quem será revestido de um corpo glorificado aqui? Amém? Eu estou falando de coisas profundas, de coisas sérias. Então, o que nós entendemos é algo que a gente até conversou, que hoje a gente não entende muitas coisas, mas quando nós estivermos na glória, nós vamos entender muitas coisas, porque hoje a nossa mente é uma mente ainda que tem resquícios do pecado, do velho homem, do homem caído, e que só seremos livres dele o dia que nós seremos revestidos de um corpo de glória, e como diz em 1 Coríntios, então será decretada a promessa: tragada foi a morte pela vida. O corpo glorificado, então nós andaremos em intimidade profunda com Ele. Mas hoje é necessário que eu e você demos uma resposta, porque o Espírito está dentro, não está fora, não está caminhando do lado. O Espírito está no nosso interior, nos instruindo em toda a verdade, em toda a lei de Deus que está escrita, não só na palavra, mas escrita lá no nosso interior. Que resposta que eu dou para aquilo que me alcançou? Que resposta que eu dou? O Espírito nos ensina em toda a verdade. João 16:13. Seria impossível nós caminharmos na verdade sem o Espírito Santo. Porque Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade. A gente fala às vezes de Sodoma e Gomorra, né? Dos tempos da Babilônia, do tempo que o povo... Os tempos atuais são piores do que aqueles. Porque hoje o homem tem mais poder, tem acesso a mais poder, tem acesso a mais dinheiro, tem acesso a mais tecnologia, e isso ajuda a proliferar cada vez mais o pecado, a trazer muito mais destruição. Hoje a destruição não está na guerra, não, já existe uma guerra em várias esferas. Tem pessoas sendo destruídas simplesmente acessando a internet. Tem pessoas sendo destruídas dentro de casa, acessando o computador. Então é necessário que eu e você sejamos despertos nesta noite para a verdadeira lei que está no nosso interior, a lei da graça, a darmos uma resposta para o sangue derramado numa cruz, no madeiro, todos os dias, e nos lembrarmos dele. Que resposta que eu vou dar hoje para o sangue que foi derramado? Eu vou caminhar do mesmo jeito? Eu vou viver da mesma forma?
Eu vou tratar as minhas finanças, eu vou tratar a minha sexualidade da mesma maneira, eu vou tratar a minha família da mesma forma, eu vou ser essa mesma pessoa. Passado 10 anos eu vou permanecer a mesma pessoa. Não é possível. Será que a graça que me alcançou, ela não vai despertar nada no meu interior? Vamos nos colocar de pé. E escreverei, farei uma aliança e um concerto maior, e escreverei a minha lei no seu interior. A minha lei no seu interior. O meu papel é apenas ser um instrumento para o Senhor te instruir, para que você possa ser instruído na palavra, os discipulados, mas se você não tiver vida de oração para buscar a intimidade, porque é só na intimidade que você vai entender, e simplesmente vai ser a linguagem não verbal que existe no céu. Você vai estar lá e você vai por um caminho e de repente vem algo no teu interior te incomodando, te dizendo que algo está errado para você ir por aquele caminho. É o Espírito Santo te instruindo na verdade. E aí você vai de repente fazer um negócio e de repente tem algo no teu interior que não te deixa em paz em fazer aquele negócio. É o Espírito Santo nos instruindo em toda a verdade. De repente você vai e chega num lugar e algo no teu interior te mostra: nesse ambiente tem isso, tem aquilo outro, tem coisa errada nesse ambiente. Começa a orar em línguas, começa a clamar. É o Espírito Santo da verdade nos instruindo. E nós precisamos caminhar nele. Esta lei não está fora. Esta lei não está escrita aqui. Agora, coloque aí um mural grande para dizer: a partir de hoje, as moças não podem mais andar de blusinha tal. A partir de hoje, os homens não podem andar dessa forma. Aqueles que estiverem adulterando, não sei o quê. Não, o Espírito Santo está no interior. A partir de hoje você não pode mais ficar tantos dias sem falar com tal pessoa, você não pode mais não perdoar, porque o Senhor te perdoa. Não, o Espírito está no teu interior te dizendo e te incomodando e constrangendo o teu coração nesta hora. Tem pessoas que o Espírito Santo já constrangeu o teu coração para você liberar perdão. O Espírito Santo já te incomodou que esse jeito, esse comportamento seu não presta. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos. Não fica olhando para mim, não. Comece a entrar na intimidade agora com o Espírito Santo. Fábio, chama sua mãe aqui, por favor, para interceder pela minha vida. Aliás, eu preciso ter uma conversa com os intercessores. Esperar a pastora voltar, a gente conversa. Você que está em casa também, comece a orar e entrar na intimidade aí. Não fique esperando eu orar, não. Comece a orar e entrar na tua intimidade. Tua intimidade não é a minha. A minha intimidade com o Senhor é minha. Comece a clamar, comece a orar. Comece a entrar na intimidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e ore. Pare de ficar olhando a banda passar. Em nome de Jesus,
Esta lei está impressa no nosso interior, no nosso coração, e Ele nos ensinará em toda a verdade. Tem pessoas que o Senhor, que o Espírito Santo já te instruiu, já te incomodou, que esse jeito no teu leito, tem coisa errada no teu leito. Só que você está ignorando. Sabe por que você está ignorando? Porque está faltando intimidade. Porque tem porta para o pecado aí. Porque, como foi ministrado, quanto mais o pecado entra na vida de uma pessoa, mais ele distorce a realidade, mais ele distorce a lei de Deus, mais ele distorce a moral daquilo que é certo e errado, mais ele distorce a realidade de quem Deus é. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor nos instrui em toda a verdade. O Senhor nos instrui em toda a verdade. Não é toda a verdade é a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos instrui em toda a verdade. E esta lei está escrita no nosso interior. E o Senhor vem nos instruir nesta noite. Porquanto quantas vezes nós erramos e nós fazemos e não damos, ignoramos o Teu alerta e a Tua voz no nosso interior, de que algo não está bem, de que algo está errado, de que algo não está certo, aquilo que nós estamos fazendo, de que algo não está bom. Senhor, começa a nos despertar hoje um povo que dá ouvidos à Tua voz, que seja despertado no interior. Um povo que não guarde mágoas no seu coração. Um povo que não guarde rancor, amargura. Um povo que seja fácil para liberar perdão. Fácil para liberar perdão. Um povo que ande em santidade, que não deixe o pecado distorcer a Tua palavra no nosso interior. Desperta-nos nesta noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos da Tua palavra, que está escrita no nosso coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro, Senhor. Eu oro, para que pessoas que têm dado lugar para o pecado na sua vida, e que o pecado tem distorcido, pessoas que não sabem entender aquilo que é certo e aquilo que é errado, coisas básicas. Pessoas que muitas vezes não vê problema em não consagrar um dízimo, por exemplo. E não vê problema em não consagrar um dízimo. Que não vê problema, Senhor, em ver um filme picante. Que não vê problema em se relacionar de forma pornográfica no casamento. Que não vê problema em mentir, que não vê problema em fofocar, em maldizer a vida do irmão, que não vê problema ficar 1, 2, 3, 4 dias sem falar com alguém, e não vê problema e endurece o coração, não vê problema em não liberar perdão, sendo que nós fomos alcançados por tão grande graça. Uma vez eu tocando da base de Unaie, onde bacando da sana magadas. Espírito Santo. Tem pessoas com o coração muito endurecido aqui.
Espírito Santo quer te curar nesta noite. O Espírito Santo está te dizendo: ande na minha presença, porque eu vou te curar. Não há nada no seu interior que eu não possa curar. Não há ferida que eu não possa sarar. O Espírito Santo está te chamando para a intimidade, para Ele poder te curar. Oh, você tem feito guerras, e isso tem afastado as pessoas de você. Guerras até mesmo contra o Senhor. Ele quer te abraçar nesta noite e andar 24 horas para te instruir em toda a verdade. Ele quer te sarar, mulher de Deus. Ele quer te curar. Não ande endurecido, homem de Deus. Ele quer te curar, Ele quer te sarar da orfandade. Mulher de Deus, Ele quer te sarar da orfandade. Ele quer te mostrar que você não ficou sem pai, porque Ele é o teu pai. Homem de Deus, Ele quer te mostrar que na verdade tudo isso que tem acontecido é para que Ele possa te forjar e tratar o teu interior, te curar e te levar para viver coisas maiores. Em nome de Jesus. Aleluia. Busque a presença de Deus. Num tempo de 24 horas, já acorde falando com Ele. Vá buscar, vá buscar, vá buscar, vá buscar. O Senhor não tem filhos prediletos, mas Ele tem os filhos que o buscam. E os que o buscam encontram. Aleluia. Quem nos assiste, essa palavra, ela é poderosa para transformar o teu interior. Porque eu não estou aí onde você está, mas o Espírito Santo está, e Ele vos guiará em toda a verdade. Existe uma lei que Ele imprimiu e selou com o sangue do Cordeiro no teu coração, para te instruir, para te conduzir, para você viver um tempo de maravilhas na presença do Senhor, um tempo novo. E quanto mais íntimo, mais coisas nós descobrimos daquele que nós caminhamos. Ande na presença do Senhor e vá buscá-lo, vá gastar tempo com Ele, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Deus abençoe.